Bem-vindos à Rádio WLC, uma subsidiária do Ministério da World Last Chance, um ministério online dedicado a aprender como viver e estar constantemente preparado para o retorno do Salvador. Durante 2000 anos, os crentes de todas as gerações desejaram ser a última geração. Porém, ao contrário da crença popular, Cristo não deu-lhes sinais dos tempos para que eles pudessem reconhecê-los como tais. Em vez disso, ele os advertiu uma vez após a outra que a sua vinda pegaria de surpresa até mesmo os escolhidos. Yahushua os alertou sem reservas para estarem prontos, pois ele disse em Mateus 24:44, "A hora em que não cuidares, o Filho do Homem virá." Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. Mateus 24 deve ser um dos capítulos mais mal compreendidos nas Escrituras, e é ele que forma a base de muitas especulações sobre o fim dos tempos. Os cristãos que acreditam que ele prediz sobre o fim desse mundo olham para Mateus 24 como uma lista de sinais dos tempos a serem observados, o qual nos advertem do quão próximo estamos da segunda vinda de Cristo. Mas, e se não for sobre isso que esse capítulo estiver falando? E se na verdade ele estiver descrevendo eventos que já tiveram seu cumprimento? Olá, eu sou Cris Deluca e você está ouvindo a Rádio World Last Chance, onde cobrimos uma variedade de tópicos relacionados às escrituras, às profecias, às crenças bíblicas, o amor aos nossos semelhantes em sua forma prática, assim como se preparar para o retorno de Yahushua, que poderá se tornar uma realidade em um piscar de olhos. E o programa de hoje, Mateus 24 e a destruição de Jerusalém. Antes da invenção do GPS, mesmo antes dos mapas de papel se tornarem uma realidade, uma maneira comum que auxiliava aos que viajavam, especificamente em uma bifurcação em determinadas estradas, era colocar uma estaca de madeira com setas apontando para diferentes direções. Nas setas havia a informação do nome da cidade que ficava naquela estrada em particular. Uma brincadeira que adolescentes travessos às vezes faziam era mudar a seta para apontar para a direção errada. Então, em vez de, digamos, viajar para Belo Horizonte como pretendido, você poderia acabar indo, sei lá, para Governador Valadares. Agora, com certeza você poderia usar algum fazendeiro, morador ou motorista de caminhão para te ajudar antes que você tivesse viajado longas distâncias, indo na direção errada. Mas o ponto é que mudar as setas nas placas de sinalização pode potencialmente tirá-lo do curso. É o que acontece quando pegamos uma profecia que já foi cumprida no passado e afirmamos que seu cumprimento ainda está no futuro. Porém, a maioria de nós, e estou me incluindo nisso, está acostumado a ver Mateus 24 como uma placa de sinalização que indica os caminhos que trilharemos em direção ao futuro. Se pudermos descobrir onde nos encaixamos no fluxo da profecia, então podemos, ou presumimos, saber o quão perto estamos do retorno de Yahushua. Mas a verdade é que resta muito pouco de Mateus 24 para ser cumprido, uma vez que a maior parte do que contempla esse capítulo foi cumprido há quase 2000 anos. Assim, colocá-los para que eles se cumpram em um futuro próximo é uma boa maneira de nos perdermos nesse caminho. Eu sei o que você provavelmente está pensando, caro ouvinte. Se a maior parte de Mateus 24 já foi cumprida, como foi cumprida e que parte ainda é futura? Bem, isso é o que veremos no programa de hoje. O Will Santos nos levará por essa profecia e detalhará quais eventos já se cumpriram, bem como qual parte, e é uma parte muito pequena que ainda é futura. Will, agora é com você. Obrigado, Chris. Sempre que nos é dada mais luz e uma compreensão mais clara da profecia, é necessário reexaminar o que costumávamos acreditar. Porque se o que acreditávamos estava errado, onde está a verdade? Se Mateus 24 não é como acreditávamos anteriormente, uma profecia que detalhava os eventos dos últimos dias e que já teve seu cumprimento, então quando e como foi cumprida? É isso que veremos hoje.
E quando finalmente apresentarmos todas as informações que temos disponíveis, acho que ficará claro que a maneira como usamos Mateus 24 como prova de que estamos vivendo nos últimos dias não condiz com o que o texto realmente se predispõe a apresentar. Mateus 24 tem também relatos correspondentes em Lucas 21 e Marcos 13, certo? Sim, e o que dissemos sobre Mateus 24 automaticamente se aplicará a esses outros capítulos também. Mas vamos nos concentrar em Mateus 24, porque é o que traz mais detalhes. Vamos então contextualizá-lo. Mateus 23 retrata a súplica do coração partido de Yahushua em favor dos escribas e fariseus. Foi a última vez que o mestre pisou no templo e procurou usar essa oportunidade para romper a hipocrisia deles. Mateus 24 começa no momento em que Yahushua está saindo do templo. Lugar esse a que não retornaria mais. Comece a ler, por favor, pelos versículos 1 e 2. Ok. Tendo Yahushua saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Cada país tem edifícios que se tornaram sinônimos de sua identidade nacional. Por exemplo, o Egito tem a Grande Pirâmide de Gizé, a Índia tem o Taj Mahal, a França tem a Torre Eiffel. E a China tem a Grande Muralha. Já o Peru tem Machu Picchu. E só de olhar para uma foto desses edifícios, você sabe em que país eles se encontram. Mas para os israelitas, esse era o templo que os identificava. Herodes o Grande investiu em algumas benfeitorias a esse edifício, e era realmente magnífico. Para os israelitas, esse prédio era seu orgulho nacional e sua conexão era sem precedentes, e de uma forma que é difícil para nós hoje entendermos completamente. Então você pode imaginar o choque dos discípulos quando Yahushua disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Continue lendo, versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Yahushua assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? Para os discípulos, sabendo das promessas do Antigo Testamento, de um rei que iria reinar para sempre no trono de Davi, eles tinham certeza de que a predição de Cristo só se cumpria no fim dos tempos. E Yahushua responde às suas perguntas em ordem de acontecimentos. Ele diz quais sinais identificar antes da destruição do templo, e então responde à próxima pergunta sobre o fim dos tempos. Acreditar que Mateus 24 é uma profecia do fim do mundo é acreditar que Yahushua fundiu as duas perguntas, respondendo-as como se fosse uma só. E eu não acredito que isso seja verdade. Uma vez que você conhece os desenvolvimentos históricos que levaram à destruição de Jerusalém, eu tenho uma convicção de que esteja claro que os versículos 4 a 35 são sobre isso, ou seja, a resposta à pergunta de quando o templo seria destruído. Somente o versículo 36 trata do retorno de Yahushua, e a maior parte dele reitera de diferentes maneiras como seu retorno será inesperado e pegará todos de surpresa. Bem, se for um evento que o pegará de surpresa, mesmo que você esteja esperando por ele, então não há sinais dos tempos que lhe dirão de quando seu retorno estiver próximo, certo? Me parece que é por aí mesmo. Podemos saber que o versículo 34 é o ponto de transição entre a primeira pergunta dos discípulos sobre a destruição de Jerusalém e a resposta à segunda pergunta deles sobre quando Yahushua retornará. Porque nesse ponto o Salvador faz uma declaração bastante contundente. Vamos ler Mateus 24, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Essa é uma fala muito clara. Esta geração, a que estava sentada ali ouvindo, não passará sem que tudo isto aconteça. Eu tenho aqui, Chris, uma citação do léxico grego-inglês do Novo Testamento. Está aqui. Você poderia ler para nós, por favor? Tá. Diz que uma geração é uma geração, nascimento, natividade, passivamente aquilo que foi gerado, homens da mesma linhagem,
uma família, as várias classes em uma descendência natural, os membros sucessivos de uma genealogia. Metaforicamente, é uma raça de homens muito parecidos entre si em dotes, realizações, caráter e, especialmente, em um mau sentido, uma raça perversa. Também pode ser definida como toda a multidão de homens vivendo em um mesmo período. E é aí que acontece toda essa correlação de Mateus 24:34 com Marcos 13:30 e Lucas 21:32. E depois temos os outros capítulos que correspondem a Mateus 24. Finalmente diz que uma geração é um período, ou seja, o tempo normalmente ocupado por cada geração sucessiva, o espaço de 30 a 33 anos. E Yahushua estava falando com eles pouco antes de sua morte, e Jerusalém foi destruída em 70 da Era Comum. O último relato de testemunha ocular de ter visto João, o discípulo amado, acho que foi em 96 da Era Comum, quase 30 anos após a destruição de Jerusalém. Então, certamente havia pessoas vivas nos dias de Cristo que presenciaram a destruição de Jerusalém. Novamente, esta declaração marca a transição entre a resposta sobre quando o templo seria destruído e quando o fim dos tempos ocorreria. W. E. Vine, em seu dicionário expositivo de palavras bíblicas, também define uma geração. Você poderia ler a próxima citação desse artigo para nós? Ok. Uma geração tem conexão com ginomai, ou tornar-se, que significa, primariamente, uma geração ou nascimento, ou o que foi gerado, uma família, ou membros sucessivos de uma genealogia ou de uma raça de pessoas, possuidores de características semelhantes, atividades, etc., de um mau caráter ou toda a multidão de homens vivendo ao mesmo tempo. Mateus 24:34, Marcos 13:30, Lucas 1:48 e Lucas 21:32. Ela é transferida de pessoas para o tempo o qual viviam. A palavra veio a significar uma era, ou seja, um período normalmente ocupado por cada geração sucessiva, digamos que 30 ou 40 anos. O diálogo que Yahushua teve com os seus discípulos sobre esse fato, eu acredito que tenha ocorrido em 30 da Era Comum. Já algumas pessoas dizem que isso teria ocorrido em 33 da Era Comum. 40 anos depois de 30 da Era Comum, nos remete a 70 da Era Comum, ou seja, a destruição de Jerusalém. Mas vamos voltar ao início das advertências de Cristo. Qual foi a primeira coisa que ele disse aos seus discípulos? Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Se você acredita que Mateus 24 é uma profecia da segunda vinda de Yahushua, você terá que ter argumentos para rebater esse verso. Alguns cristãos acreditam que haverá pessoas alegando ser Yahushua ou Maitreya, ou quem quer que seja. Mas quando olhamos para a história, vemos que isso realmente ocorreu antes da destruição de Jerusalém. Sério? Essa é uma previsão bastante particular. Você teria algum exemplo específico que possa compartilhar conosco? Joséfo escreve sobre tudo isso. Na verdade, Joséfo escreveu muito sobre a destruição de Jerusalém. Will, antes de continuarmos, eu só gostaria de esclarecer para aqueles que não estão familiarizados com o nome de Flávio Joséfo, como Paulo, o apóstolo, ele também era judeu e cidadão romano. Seu pai era de linhagem sacerdotal e sua mãe era de ascendência real. Agora, o que é bastante interessante sobre o Joséfo é que, como judeu, ele na verdade lutou contra o Império Romano. Ele era um general das forças judaicas que lutou contra o exército romano, liderado por Vespasiano. Ele acabou se rendendo a Vespasiano. Ele também alegou que as profecias messiânicas que instigaram amplamente esse conflito se referiam a Vespasiano vir a ser o imperador do Império Romano. Ótima maneira de evitar ser crucificado. Se sua previsão se concretizasse, é óbvio. E se concretizou. Vespasiano manteve Joséfo vivo como escravo e, depois de se tornar imperador, em 69 da Era Cristã, ele concedeu a Joséfo sua liberdade. Joséfo era claramente um homem bem instruído intelectualmente, que escreveu em grande parte para um público romano.
É por isso que suas histórias são tão valiosas para nós hoje, porque ajudam a esclarecer a mentalidade judaica do primeiro século. E é pelos escritos de Joséfo que sabemos que muitos falsos messias realmente surgiram, assim como Yahushua havia previsto. Eu trouxe, Chris, minha cópia dos escritos de Joséfo, intitulado As Guerras dos Judeus, pois vamos citar várias de suas falas hoje. Deixe-me encontrar esta primeira citação aqui para nós. Já encontrei. Você poderia ler esse parágrafo que está entre aspas? Houve um falso profeta egípcio que fez mais mal aos judeus do que o anterior, pois ele era um trapaceiro e fingiu ser um profeta também, e que conseguiu reunir 30.000 homens, os quais foram enganados por ele. Estes ele conduziu do deserto para o monte, que era chamado Monte das Oliveiras, e estava pronto para invadir Jerusalém à força a partir daquele lugar. Obviamente, uma insurreição que os romanos reprimiriam à força, levando a muitas mortes. Aqui está outra citação de outro de seus escritos, intitulado Antiguidades dos Judeus. Por favor, leia essa citação para nós. Agora, aconteceu que, enquanto Fados era procurador da Judéia, um certo mágico, cujo nome era Teudas, persuadiu uma grande parte do povo a levar seus esforços com eles e segui-lo até o rio Jordão, pois lhes disse que era um profeta e que ele, por seu próprio comando, dividiria o rio e lhes faria passar sobre ele de uma forma perceptível, e muitos foram iludidos por suas palavras. Esses são os falsos messias que alegavam ser capazes de libertar os judeus do domínio romano. Mas, como Joséfo disse, eles causaram mais mal do que bem. Eles eram falsos cristos, assim como Yahushua havia previsto. Yahushua veio a esse mundo para buscar e salvar pecadores, mas muito mais do que isso, ele veio para revelar de uma forma muito especial as nuances ocultas do caráter e personalidade do Criador. Entendermos que contemplar Yahushua era, de uma forma muito real, contemplar o Pai é uma realidade sem precedentes e que nos sensibiliza sobremaneira. Toda vez que Yahushua se afeiçoava com um pecador, ele estava mostrando o que o Pai faria se ele fosse humano. Quando Yahushua disse à mulher pega em adultério, "Nem eu te condeno", essas eram as palavras que o Pai falaria se ele fosse humano. Perceber as profundezas do amor e da compaixão que o Pai sente por você de uma forma pessoal inspira gratidão e desperta amor em nossos corações. Ouça, querido ouvinte, o Chris e o Will ao eles estudarem histórias não tão conhecidas sobre a vida de Cristo que revelam o amor do Pai por você. Procure pelo programa 259, intitulado Vendo o Pai no Filho. Você poderá encontrá-lo no www.wordlessons.com/português. O título é Vendo o Pai no Filho, programa 259 no www.wordlessons.com/português. Voltando, queridos ouvintes, e o que vem a seguir, Chris? Leia os versículos 6 e 7 de Mateus 24. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Guerras e rumores de guerras. Este é um dos sinais dos tempos mais comuns que os cristãos modernos apontam como prova do breve retorno de Cristo. Mas nós ignoramos a última metade do versículo 6 que diz: Vede, não vos assusteis, porque isso é necessário acontecer, mas ainda não é o fim. Will, houve muitas guerras e rumores de guerras antes de 70 da era cristã? Vou deixar Tácito responder isso para você. Como a maioria de nós sabe, Tácito foi um historiador romano que viveu de aproximadamente 56 a 120 da Era Comum. Eu tenho uma citação aqui do primeiro volume de suas histórias e gostaria que você lesse para nós. A história na qual estou entrando é a de um período rico em desastres, impiedoso com batalhas, dilacerado por lutas civis, disforme, mesmo em tempos de paz. 4 imperadores caíram pela espada. Houve 3 guerras civis, mais guerras estrangeiras e muitas vezes as duas ao mesmo tempo. Uau! Quantos fatos marcaram a história! E a menos que você tenha feito um estudo da política palestina do primeiro século, quantos de nós saberiam disso?
Joséfo também escreve sobre as guerras que ocorreram e que levaram à destruição de Jerusalém. Você poderia ler, Chris, esta próxima citação? Ele diz, abre aspas, o povo de Cesareia havia assassinado os judeus que estavam entre eles no mesmo dia e hora quando os soldados foram mortos, o que alguém pensaria que deve ter acontecido pela direção da providência, tanto que em uma hora mais de 20.000 judeus foram mortos e toda Cesareia foi esvaziada de seus habitantes judeus. Nossa, creio que ele está descrevendo um genocídio. 20.000 pessoas é uma cidade de um bom tamanho, e isso é inconcebível. Continue lendo Mateus 24, conclua o versículo 7. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Outra tradução diz: haverá fomes, pestes e terremotos. A fome é uma consequência indistinta da guerra, e as pestes e as doenças acompanham a fome e a perda de saúde. Yahushua alertou que isso aconteceria e Joséfo confirmou que tais situações seriam uma realidade. Mas não foi apenas Joséfo que escreveu sobre isso. Vá para Atos 11 e leia os versículos 27 e 28. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que estava para haver grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. O imperador Cláudio governou o império de 41 a 54 d.C., ou seja, antes da destruição de Jerusalém. Outros historiadores confirmam uma fome sem precedentes. Chris, pegue os escritos de Joséfo, intitulado Antiguidades, e vá até onde eu deixei marcado com um post-it amarelo. Leia para nós. Em seus escritos, Joséfo fala sobre a rainha Helena, que procurou ajudar ao povo de Jerusalém. O que ele diz? Agora, a vinda dela foi grande valia para o povo de Jerusalém, pois enquanto uma fome os oprimia naquele período, e muitas pessoas morriam por falta do que era necessário para produzir alimentos, a rainha Helena enviou alguns de seus servos para Alexandria, trazendo dinheiro consigo para comprar uma grande quantidade de milho e outros para Chipre, a fim de trazer uma carga de figos secos. Tácito também escreveu sobre a fome em seus anais de Roma Imperial. Leia para nós onde eu identifiquei e vamos ver o que ele diz. Muitos prodígios ocorreram durante o ano. Pessoas de má índole, que significavam ameaças, tomaram seus assentos no Capitólio. Casas foram derrubadas em consequência de diversos terremotos e, conforme o pânico se espalhava, os fracos eram pisoteados na trepidação da multidão. Novamente, uma escassez de milho e a fome que resultou desse fato foram interpretadas como um aviso sobrenatural. Tudo isso foi confirmado pelos historiadores, assim como Yahushua previu. Fomes, doenças e terremotos, e todas essas eram advertências divinas do que estava por vir. Acho interessante que seja dito nesses documentos que as pessoas reconheceram esses eventos como uma exortação sobrenatural. É verdade, e é por isso que na destruição de Jerusalém eles foram indesculpáveis. Eles receberam muitas advertências para que fugissem. Alguns fugiram e foram poupados, mas muitos não. Para os cristãos que vivem fora da Palestina, nosso conhecimento da história da região é tipicamente limitado ao que lemos na Bíblia, e assim não sabemos de fontes extra-bíblicas de quão completa e precisamente as palavras de Cristo foram cumpridas. Você já ouviu falar de Marcelo Skick? Ele é um norte-americano que estudou nos seminários teológicos de Princeton e Westminster. Ele foi pastor no Canadá e nos Estados Unidos e foi editor associado da revista Cristandade Hoje. Sim, eu já ouvi falar dele, mas ele ainda está vivo? Se estiver, ele tem mais de 120 anos. Então, provavelmente não. Pois é, eu tenho aqui uma cópia do livro dele chamado Uma Escatologia da Vitória. Você já leu esse livro? Não li. É bom? É bem interessante. Vire lá na página 93. Nessa página, ele está falando sobre os terremotos que ocorreram na região antes da destruição de Jerusalém. E acho que você ficará surpreso com a quantidade deles citados. Leia para nós. E boa sorte com todos esses nomes. E quanto aos terremotos? Muitos são mencionados por escritores durante um período imediatamente anterior a 70 d.C. Houve terremotos em Creta, Esmirna, Mileto, Quios, Samos, Laodiceia, Hierápolis,
Colossos, Campânia, Roma e Judéia. É interessante notar que a cidade de Pompeia foi bastante avariada por um terremoto ocorrido em 5 de fevereiro de 63 d.C. Essas são muitas atividades sísmicas. Agora, Chris, eu gostaria que você voltasse para o relato de Lucas sobre esse discurso proferido e que está registrado nesse capítulo. Ele acrescenta um detalhe que Mateus deixa de fora. Leia Lucas 21, versículo 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. É fácil ver como isso seria adiado para um cumprimento futuro, mas a verdade é que essa profecia foi da mesma forma cumprida nos últimos dias de Jerusalém. No livro Guerras, Joséfo escreve, abre aspas, e rompeu uma tempestade prodigiosa na noite com a maior violência, e ventos muito fortes com grandes chuvas torrenciais, com relâmpagos contínuos, trovões terríveis e espantosas concussões e rugidos da terra, que era um terremoto. Essas coisas eram uma indicação manifesta de que alguma destruição estava chegando aos homens quando o sistema do mundo foi colocado nessa desordem. E qualquer um poderia imaginar que essas maravilhas prenunciavam algumas grandes calamidades que estavam por vir. É interessante que as pessoas entenderam e aceitaram isso como um sinal. Hoje tendemos a ser mais desdenhosos. Yahweh sempre tenta nos alcançar em qualquer nível que possamos entender. Aqui está outra citação de Joséfo que eu gostaria que você lesse. Leia, por favor. Assim, havia uma estrela semelhante a uma espada que estava sobre a cidade, e um cometa que se seguiu por um ano inteiro. Assim também, antes da rebelião dos judeus, uma imensa e radiante luz brilhou ao redor do altar e da casa sagrada, que parecia ser dia claro. Essa luz durou meia hora. Além disso, o portão oriental do pátio do templo interno, que era de bronze, armado com ferro e bastante pesado, que tinha sido fechado com dificuldade por 20 homens e repousava sobre uma base armada com ferro, que tinha parafusos fixados muito profundamente no chão firme, que era feito de uma pedra maciça, foi visto sendo aberto por si próprio por volta da 6ª da noite. Ao falar com Jó, Yahweh destacou que ele estava no controle do que chamamos de desastres naturais. Como Criador, ele usa essas tragédias para chamar nossa atenção. Então, sim, coisas espantosas e também grandes sinais do céu foram cumpridos antes da queda de Jerusalém. Agora vamos voltar para Mateus 24. A próxima previsão é algo que os pastores frequentemente aplicam aos nossos dias, mas que, novamente, já foi cumprida. Por favor, leia Mateus 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Você já assistiu a um sermão em que o pastor basicamente atacou sua audiência brutalmente, pelo fato de que ainda estamos vivendo em um mundo de pecado, em virtude de que, obviamente, Jesus ainda não voltou? E para complementar, ele os admoestou a deixar de lado a preguiça e sair, testemunhar ao mundo, uma vez que ele não vai retornar até que o evangelho tenha alcançado todo o mundo. E se ele ainda não voltou, é porque o evangelho ainda não foi pregado em todo o mundo. Você também teve que aguentar esse tipo de sermão? Acho que todos nós já tivemos. Mas a verdade é que antes do fim do 1º século, o evangelho já tinha sido pregado ao redor do mundo, então conhecido. E sabemos que tinha porque a própria Bíblia diz isso. Abra em Colossenses capítulo 1 e leia o versículo... Bem, esta é uma das falas bastante longas de Paulo. Leia os versículos 21 a 23. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo disse que o evangelho foi pregado a quem?
a toda criatura debaixo do céu. É isso mesmo. Lars Qualben, em seus escritos A História da Igreja Cristã, fala sobre o que aconteceu com alguns dos apóstolos. Eu gostaria que você lesse essa citação, Chris, e você verá o quão difundidas foram suas viagens. Certo, diz. A tradição atribui os seguintes campos aos vários apóstolos e evangelistas. Disse que André trabalhou na Sítia. Sítia é o nome antigo da Rússia e é por isso que muitos russos veem André como seu incontestável apóstolo. Continue. Filipe passou seus últimos anos em Hierápolis, na Frígia, Que está localizado na Turquia asiática. Disse que Bartolomeu levou o evangelho, segundo Mateus, à Índia. E não apenas a Índia, mas a Etiópia, a Mesopotâmia, Pártia, no Irã e Licônia, na Turquia moderna. E o legado sobre Mateus é um tanto confuso, pois dizem que ele pregou para seu próprio povo e depois em terras estrangeiras. Dizem que Thomas também levou o evangelho para a Índia, onde acreditava-se que ele foi martirizado. E isso é muito interessante, porque quando Marco Polo viajou da Europa para a China, ele continuou a encontrar grupos de cristãos que, segundo ele, não conheciam o Papa. Mas vamos continuar. Disse que Tiago, Alfeu, laborou no Egito. Disse que Tadeu foi o missionário na Pérsia. Disse que Simão Zelote trabalhou no Egito e na Grã-Bretanha, enquanto outro relato o conecta com os persas e a Babilônia. Disse que o evangelista João Marcos fundou a igreja em Alexandria. E esses são apenas alguns deles. Um relato antigo afirmava que José de Arimateia levou o evangelho para as Ilhas Britânicas e que André havia levado o evangelho para os gregos. Alguns relatos dizem que Simão, Zelote e Tadeu foram para Beirute e que foram lá martirizados no mesmo ano. Então você pode ver que os apóstolos realmente se espalharam por todo o mundo. E Matias, o apóstolo que os discípulos elegeram para substituir Judas Iscariotes? Acredita-se que Matias pregou ao redor da Capadócia, que é a Turquia central, bem como na Geórgia moderna, que vai até o Mar Cáspio. Uau, é como se fosse o quê? O Azerbaijão, o Cazaquistão ou o Turcomenistão? Isso mesmo. Então, novamente, o evangelho já atingiu o mundo inteiro. E foi dessa forma que Yahushua previu que aconteceria na primeira geração de crentes, antes da destruição de Jerusalém. Você está ouvindo a rádio World Last Chance, rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. O que Tomé quis dizer quando, ao encontrar o Salvador ressuscitado, exclamou: Senhor meu e Deus meu? As escrituras revelam que Yahushua é totalmente humano e de que somente Yahuwah é divino. E como reconciliamos essa verdade inviolável com as palavras de Tomé? Bem, a resposta para isso é encontrada em um diálogo que Yahushua, Tomé e Felipe tiveram pouco antes da crucificação do Salvador. Tomé não estava autodenominando Yahushua de divino. Em vez disso, ele estava reconhecendo o Pai em seu Filho humano. Este estudo fascinante pode ser encontrado no www.wordlastchance.com/português. Ouça o programa 260 intitulado Senhor meu e Deus meu. O assombro involuntário de Tomé revela que ele finalmente entendeu que em Yahushua os crentes devem contemplar o Pai. Procure pelo programa 260 intitulado Senhor meu e Deus meu no www.wordlastchance.com/português. Uma das coisas que Yahushua disse que aconteceria naquela geração foi que os crentes seriam levados perante as autoridades para responder por sua fé. Leia Mateus 24, versículos 9 a 13, para ver o que ele fala sobre isso. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Você pode ver, Chris, do porquê presumimos que isso ocorreria durante um grande tempo de angústia, pouco antes do retorno de Yahushua.
Mas agora que finalmente estamos levando Yahushua a sério, que seu retorno pegaria de surpresa até mesmo os escolhidos, este não seria um sinal dos tempos para que nos atentássemos, pois isso já ocorreu. Marcos, no capítulo 13, versículo 9, ele cita Yahushua dizendo: Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Nós não precisamos de relatos extrabíblicos para saber que isso já ocorreu. O livro de Atos está cheio de histórias que os crentes foram presos e levados a tribunais e concílios. E nós temos Pedro e João como uma das primeiras coisas relatadas em Atos 4. Temos também Estevão, que foi arrastado perante o Sinédrio e que foi o primeiro mártir cristão. É verdade. E então chega um determinado momento em que os judeus de Corinto levam Paulo diante de Gálio, o procônsul da Acaia. Como também ao governador Félix, ao rei Agripa e finalmente ao próprio imperador. Então tudo isso ocorreu exatamente como Yahushua havia dito que aconteceria. Correto. Em nosso primeiro segmento, você compartilhou sua convicção de que Mateus 24, versículos 4 a 35, todos eles tratam da destruição de Jerusalém. E até agora, tudo que vimos apoia a sua crença. Mas e os versículos 15 e 16? Eles se parecem muito com Daniel 9. Espera um segundo até que eu ache essa passagem. Está aqui. Diz: Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Na verdade, ele está se referindo a Daniel. Como que isso cumpriu-se no primeiro século? Esta é uma ótima pergunta e que definitivamente também cumpriu-se. Novamente podemos obter alguns insights valiosos de Joséfo e ele pinta um quadro muito sombrio. Vamos ver. Há um lugar em seus escritos, A Guerra dos Judeus, que fala sobre isso. Já encontrei aqui. Você poderia, por favor, ler somente este parágrafo que está sublinhado? Ele fala sobre o templo antes da chegada do general Tito. E agora, quando a multidão se reuniu em assembleia e todos estavam indignados com a tomada do santuário por esses homens, com seus saques e assassinatos, mas que ainda não havia começado seus ataques contra eles, e Agnus estava no meio deles, ao lançar seus olhos ininterruptamente para o templo e tendo uma torrente de lágrimas em seus olhos, ele disse: certamente teria sido bom para mim morrer antes de ver a casa de Yahua cheia de tantas abominações, ou esses lugares sagrados que não deveriam ser pisados aleatoriamente, cheios dos pés desses vilões, derramadores de sangue. Quando Yahua retira seu espírito, os seres humanos afundam nas profundezas da depravação e do mal. E não devemos ficar onde as pessoas estão totalmente entregues às concupiscências depravadas de suas naturezas caídas. Yahushua diz que quando os crentes vissem isso acontecer, eles deveriam fugir para as montanhas. Este é um conselho muito literal e prático para os crentes do primeiro século. Quando esta abominação que desolou as almas dos homens tomou conta do lugar santo, foi um sinal para os crentes saírem de Jerusalém e fugir para as montanhas. Este foi um conselho para os cristãos do primeiro século em Israel e não para os cristãos do século XXI dos Estados Unidos, da forma como muitas vezes tem sido interpretado. Sim, e isso nem faz sentido no contexto de Mateus 24. Agora, aqui está algo realmente fascinante. O relato de Lucas contém um detalhe marcante que provavelmente confundiu os crentes do primeiro século, mas que pela fé eles agiram de acordo com o conselho dado. Abra em Lucas 21 e leia os versículos 21 e 22. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Novamente, um conselho muito específico e muito literal dado para o proveito daqueles que viviam dentro e ao redor da Jerusalém, precisamente no primeiro século. O que aconteceu foi que o Império Romano finalmente se cansou da violência e das insurreições judaicas em andamento. Assim, o imperador enviou um exército sob o comando de Vespasiano
para tomar e subjugar Jerusalém construindo fortificações. Ele praticamente isolou Jerusalém do resto do mundo. E então, de repente, sem explicação, ele se retirou. Eu tenho uma cópia aqui da elucidação de Joséfo sobre o que aconteceu. Você poderia ler isso, por favor, Cruz? Está no fim dessa página e no topo da próxima. E agora, Vespasiano havia fortificado todos os lugares ao redor de Jerusalém, bem como erigido cidadelas em Jericó e Adida, colocando assim guarnições em ambas, e a partir de que a guerra havia passado pela parte montanhosa do país, e mesmo nas planícies, aqueles que estavam em Jerusalém foram privados da liberdade de sair da cidade. Mas, como Vespasiano havia retornado para Cesareia e estava se preparando com todo o seu exército para marchar diretamente para Jerusalém, ele foi informado de que Nero estava morto. Portanto, Vespasiano adiou a princípio sua expedição contra Jerusalém e ficou esperando para onde o império seria transferido após a morte de Nero. O Império Romano estava então em uma condição inconstante e não continuou a expedição contra os judeus. Em outro lugar, Joséfo descreve em detalhes exatos o quão isolada Jerusalém estava do resto do mundo. Eu tenho aqui também essa parte impressa. Ambos são do volume 5 dos escritos A Guerra dos Judeus. Diz: quando as legiões de Roma finalmente chegaram a Jerusalém, acamparam no Monte das Oliveiras. Imediatamente após sua chegada, uma trincheira foi aberta ao redor de Jerusalém, e um muro de mais de 14 quilômetros de comprimento foi construído em 3 dias, que cercava totalmente a cidade. Uau! Concluir um muro de mais de 14 quilômetros de comprimento em apenas 3 dias? Você sabe que ele teve que ter um exército enorme para fazer isso, não sabe? Claro que sei. A questão é que quando o exército se retirou repentinamente sem explicação, todos aqueles que estavam presos dentro da cidade provavelmente ficaram confusos com tal fato. Mas para os cristãos presos lá dentro, eles viram isso como um aviso que Yahushua estava dando. Dessa forma, eles saíram e nenhum cristão morreu na destruição da cidade. Que incrível! Eu não quero me desviar muito do assunto, mas há um fato importante que gostaria de destacar nesse ponto. Quando Vespasiano se retirou, demorou 2 anos para o general Tito retornar. 2 anos. Agora teria sido muito tentador para qualquer um que tivesse fugido ver isso e começar a racionalizar e justificar. Bem, eles fugiram às pressas e 6 meses se passaram. 9 meses se passaram, 1 ano, 1 ano e meio e finalmente 2 anos. Seria muito fácil começar a pensar em suas casas confortáveis e talvez até mesmo em negócios outrora prósperos e começar a justificar e pensar em retornar para casa. Mas eles não fizeram. Eles confiaram na advertência de Yahuwah dada por meio de Yahushua e ficaram longe daquela cidade. E o interessante é que nenhum crente perdeu sua vida. É isso mesmo, Chris. Agora, a próxima parte de Mateus 24 é onde muitos cristãos sobrepuseram sua crença em uma grande tribulação antes da segunda vinda. Vamos ler os versículos 17 a 21. Essa fala acontece logo depois que Yahushua disse a todos para fugir quando vissem Jerusalém cercada pelo exército inimigo. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. É daí que vem a ideia de uma grande tribulação, mas novamente ela já se cumpriu. E aqueles que esperam a repetição desse incidente antes do retorno de Yahushua, uma repetição em escala global, serão pegos totalmente desprevenidos porque ele virá quando menos esperarem. Sem mencionar que já houve momentos horrendos ao longo da história que muito bem se encaixariam nessa descrição e ainda assim ele ainda não voltou. Não podemos apontar para sinais dos tempos ou para alguma grande tribulação como evidência de quando achamos que Yahushua voltará a essa terra. Outra coisa que me impressionou, Will, é que Yahushua disse para orar
para que a fuga deles não fosse no inverno ou no sábado. Mas se você está aplicando isso ao seu retorno, que possível diferença faria quanto ao dia da semana ou à estação do ano? Mas se você estivesse escapando a pé do exército romano, isso faria uma grande diferença. Com certeza. Joséfo faz uma descrição realmente pavorosa da destruição de Jerusalém, assim como a magnitude da perda de vidas e como as pessoas morreram. Não vamos ler, mas é tremenda e horripilante. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus morreram na destruição de Jerusalém e quase 100 mil foram deportados como escravos. Que tal a próxima sessão do capítulo 24? Você me surpreendeu quando disse que tudo que está contido no versículo 34 é sobre a destruição de Jerusalém, porque a próxima sessão, na verdade, parece uma fala sobre a segunda vinda. Ouça o que diz no versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Fecha aspas. Nós assumimos que esta é uma fala sobre o fim do mundo porque entendemos que a grande tribulação mencionada no versículo 21 estava descrevendo uma grande tribulação pouco antes do retorno de Yahushua. Mas essa não é realmente uma conversa sobre o fim do mundo, mas sim uma linguagem bíblica típica e padrão para descrever a queda de nações e reis. Sério? Tipo onde? Isaías 10? Essa é uma profecia contra a Babilônia, e os versículos 10 e 13 dizem: O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porquanto o rei disse: Com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. Uau! E há mais em algum outro lugar? Sim, em Ezequiel 32, versículos 7 e 8. Vamos lá. Me dê só um segundo para encontrá-lo. Está aqui, diz: Quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Por tua causa, vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu, e trarei trevas sobre o teu país, diz Yahuwah Adonai. Há pelo menos meia dúzia de lugares que usam esse simbolismo para descrever a queda de uma nação. Mas nós precisamos dar uma olhada no versículo 30. Você poderia ler isso, por favor? Mateus 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. O que negligenciamos é que este versículo não diz que o Filho do Homem aparecerá no céu, mas sim que o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e essa é uma grande diferença. E nós a negligenciamos deliberadamente. Além disso, a frase "no céu" se refere a onde Yahushua está, e não onde o sinal aparece. Traduzido literalmente, está dizendo que naquele momento o sinal do Filho do Homem, que está no céu, aparecerá, e não diz onde ou o que é, mas simplesmente que aparecerá. E nós conseguimos saber qual foi o sinal? A destruição de Jerusalém em si, depois que o povo de Israel rejeitou o Salvador e todos os profetas enviados a ela, foi um sinal de que o Filho do Homem estava naquele momento governando no céu. Este foi um sinal, porque a destruição de Jerusalém em si foi o cumprimento de sua profecia. E nós tocamos nisso em outro programa. Depois que Yahushua ascendeu ao céu, ele foi exaltado para sentar-se à direita de Yahuwah. O Espírito de Yah desceu e ungiu os discípulos no dia de Pentecostes, e daquele ponto em diante Cristo reinou e os crentes pela fé reinaram com ele. Sabemos disso porque Yahushua disse primeiro que seu reino não era deste mundo, é um reino espiritual. E segundo, sabemos disso porque Paulo diz que uma vez que Yahushua retornar e o reino de Yahuwah for estabelecido na terra, o Salvador entregará a Yahuwah todo o poder confiado a ele. É o reino de Yahuwah que reina para todos sempre, e não o de Yahushua. Bom ponto. Eu sei que o nosso tempo está chegando ao seu fim rapidamente, então eu gostaria de levantar um último ponto. Yahushua previu que não ficaria pedra sobre pedra, e isso foi literalmente cumprido. Agora, Tito, quando marchou
contra Jerusalém, ele não queria destruí-la completamente. Joséfo registra um discurso que ele proferiu aos judeus que é significativo. Você poderia ler para nós a promessa que ele fez? Apelo ao meu próprio exército, aos judeus que agora estão comigo e a vocês mesmos, para que eu não os fosse a profanar este santuário. E se vocês apenas mudarem o lugar onde lutarão, nenhum romano se aproximará do seu santuário ou oferecerá qualquer afronta a ele. Não, eu me esforçarei para preservar sua casa sagrada, quer vocês queiram ou não. Mas você acha que ele quis realmente dizer isso? Sim, eu acho. Um soldado romano contra as ordens incendiou o templo. O fogo não pôde ser paralisado e todo o ouro derreteu e escorreu entre os pavimentos. É por isso que eles desenterraram até mesmo as pedras a fim de obter o ouro. Yahweh quer preservar a vida. Ele deu a Yahushua essa profecia para que os crentes pudessem vigiar e escapar de uma destruição sem precedentes. Mas para os crentes de hoje é diferente. Começando pelo versículo 36, ele volta sua atenção para descrever o fim do mundo. O que ele diz? Versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Hoje devemos manter uma vigilância incondicional sobre nós mesmos, porque ao contrário dos crentes do primeiro século, não há sinais dos tempos para que ainda observemos. Isso vai pegar todos de surpresa. E então precisamos aprender a viver em constante prontidão para o retorno de Yahushua, mesmo não sabendo quando será esse glorioso dia. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da palavra de Yah. Nick amava música. Quando ele estava com 5 anos, seu pai o ensinou a tocar bandolim. E aos 7 ele começou a estudar violino e rapidamente se tornou melhor do que qualquer um dos professores da cidade onde residia. Seu pai o levou para Parma, Itália, a fim de indagar o grande e notável violinista, Alessandro Rolla, se ele poderia dar aulas ao seu filho. No entanto, assim que Rolla ouviu Nick tocar, ele imediatamente o indicou para seu próprio professor, Ferdinando Paer. Depois de estudar com seu novo professor por um curto período, Paer, por sua vez, indicou Nick para seu professor, Gasparo Ghiretti. Nick Niccolo Paganini foi um incontestável violinista e o mais famoso de seu tempo. E a história de um concerto que ele deu se tornou lendária. Quando Niccolo pegou seu violino e começou a tocar, uma corda rompeu-se. Tal fato ocorreu inesperadamente, mas ele não perdeu a pose. Suspirou fundo e continuou a tocar mesmo com um ar de expectativa da plateia de como ele conduziria aquela situação. Mas para a surpresa de todos e o evidente desconforto do violinista, uma segunda corda vibrou e também rompeu-se. Certamente ele teria que parar de tocar e substituí-las antes de poder continuar. Mas não foi isso que ele fez. Niccolo continuou tocando. Assombrosamente, uma terceira corda seguiu o mesmo destino. Agora é importante ressaltar que um violino tem apenas 4 cordas, e era inconcebível que alguém, mesmo o grande Paganini, pudesse concluir uma música difícil de ser tocada como a que ele estava tocando com apenas uma corda. Mas foi exatamente isso que ele fez. Enquanto o público o fitava em silêncio e admiração, Niccolo continuou a tocar suavemente até o final da música em apenas uma corda. Tal façanha só poderia ser realizada por alguém com imensa habilidade e talento. E, no entanto, cada um de nós, em algum momento de nossas vidas, enfrentará uma situação que está além de nossa capacidade de lidar, mesmo se formos possuidores de grandes habilidades. Talentos 1000 ou até mesmo termos alcançado grandes títulos acadêmicos serão suficientes para discernirmos, por nós mesmos, o que devemos fazer. Quando isso acontece, Yahweh tem a solução. Provérbios 3, versículo 26 promete: porque Yahweh será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Hebreus 13, versículo 6 corrobora afirmando: Yahweh é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Realmente, no final das contas, não importa o que a vida coloque em seu caminho quando você sabe que Yah está contigo. Com ele ao seu lado, não há nada que possa te abalar. Como Filipenses 4, versículo 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Will,
Eu gostaria de te agradecer por conduzir o estudo de hoje que abrangeu Mateus 24. Eu sou um que durante a maior parte da minha vida acreditava que Mateus 24 estava dando uma descrição do fim do mundo e não apenas do período que levaria à destruição de Jerusalém. Bem, eu também acreditava assim. Eu lia as manchetes dos jornais e as comparava com Mateus 24 e sentia como se aquilo fosse parte integral das minhas devoções matinais, porque eu estava tão convencido de que estava vendo as profecias sendo cumpridas. Eu também já passei por isso e tive o mesmo sentimento. Mas as profecias que passamos despercebidos foram as declarações repetidas e muito claras de Cristo, de que ele viria à noite como um ladrão e que ninguém saberia o dia de sua vinda. Lembro-me de dizer, bem, ele não disse que nunca saberíamos o dia e a hora de sua vinda, porque quanto mais perto nos aproximamos da sua vinda, mais fácil é ver o quão próximo estará seu retorno. Pois é, eu pensava da mesma forma. Na verdade, surgiu toda uma escola de pensamento em torno do que se acredita serem sinais dos tempos e da necessidade de ficar atento para saber quando ele voltará. Essa é a autodenominada teologia da última geração. Eles acreditam que é crucial saber o quão perto você está do retorno de Yahushua, porque eles acreditam que a perfeição moral é necessária aos crentes quando Cristo voltar. Bem, antes de você esclarecer que Romanos diz que ninguém com uma natureza caída pode alcançar a perfeição, devo confessar que eu também acreditava dessa forma. Eu também. O problema com essa crença, é claro, é que você constrói muitas expectativas. Você interpreta profecias que já foram cumpridas como sendo ainda futuras, e quando não vê os sinais dos tempos que espera ver, você acha que ainda tem mais tempo, e isso quer dizer que você pode relaxar e adiar em fazer uma rendição total. Isso simplesmente não nos traz nenhuma garantia. As Escrituras alertam repetidamente que o retorno de Yahushua pegará de surpresa até mesmo os crentes. Abra em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e leia, por favor, os 6 primeiros versículos. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto. Aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Observe que Paulo não está dizendo que você pode prever quando Yahushua virá, mas é exatamente o oposto. O versículo 2 reitera que será como um ladrão de noite, mas o povo de Yahuwah pode aprender a viver em constante prontidão. E com a maior parte de Mateus 24 já cumprida, que benefício, se houver, isso pode trazer para os crentes hoje? Um dos benefícios é uma prova de que a palavra de Yahuwah nunca falha. Quando olhamos para as profecias já cumpridas, nossa fé é fortalecida e nos dá forças para confiar nas promessas de Yahuwah que ainda não foram cumpridas. Ao vermos que cada detalhe da profecia de Cristo sobre a destruição de Jerusalém já chegou ao seu cumprimento, podemos saber que Yahushua retornará porque Yahuwah prometeu e sua palavra nunca falha. Que maravilha! Obrigado, Will. Eu gostaria de agradecê-lo, querido ouvinte, por nos sintonizar. Se você quiser compartilhar o programa de hoje com um amigo ou com alguém de sua família, você poderá encontrá-lo em nosso site no www.wordlastchance.com/português. Procure pelo programa 262, intitulado Mateus 24 e a Destruição de Jerusalém. Esperamos que vocês possam se juntar a nós novamente amanhã. E até lá! E lembrem-se, Yahuwah te ama e ele é digno de confiança.
Você ouviu a Rádio WLC. Este programa e os episódios anteriores da Rádio WLC estão disponíveis para download em nosso site. Eles são ótimos para compartilhar com amigos e para usar em estudos bíblicos. Eles também são um excelente recurso para aqueles que realizam seus cultos a Yahweh sozinhos em seus lares. Para ouvir os programas transmitidos anteriormente, visite nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique no ícone Rádio WLC exibido em nossa página inicial. Em seus ensinamentos e parábolas, o Salvador não deu sinais dos tempos para que eles fossem reconhecidos como tais. Em vez disso, a essência de sua mensagem era de vigiar sem cessar. Junte-se a nós novamente amanhã para uma outra mensagem repleta de verdades, ao explorarmos vários tópicos que apontam para o retorno do Salvador e de como viver e estar constantemente preparado para recebê-lo de braços abertos quando ele vier. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o retorno iminente de Cristo.